Então a santificação é exatamente isto, é nós estarmos a ser conformados à imagem do Senhor Jesus cada vez mais e buscarmos na palavra de Deus essa força para mudar, para nos aperfeiçoarmos, e também no testemunho dos nossos outros irmãos em igreja. E por isso é que é importante nós vivermos como uma comunidade espiritual, como um corpo, não é? Unidos uns aos outros, porque podemos aprender com os maus exemplos dos outros para não cometermos os mesmos erros, mas também podemos olhar para os bons testemunhos e querermos ser imitadores, não é, desse comportamento, dessa conduta. E por isso é que é importante nós termos essa vida em igreja, para estarmos constantemente a perceber as nossas falhas em comparação aos outros e vermos como é que o Espírito de Deus trabalha na vida de cada um, e nós desejarmos os mesmos percursos de proveito, de um bom serviço, de utilidade, de crescimento na fé, crescimento na graça, porque senão nós estamos a brincar aos crentes e estamos a viver em igreja e a passarmos uma eternidade dentro de um ambiente de luz, mas nós continuamos cheios de trevas. A nossa vida continua amorfa e a não produzir as obras para as quais nós devíamos andar, não é? E devíamos estar a produzir. Portanto, eu dou graças a Deus pelos bons exemplos que eu tenho à minha volta, através dos quais eu tenho conseguido moldar muitas das coisas terríveis da minha personalidade, do meu caráter, não é? Da minha carne, que têm sido vencidas e têm sido cada vez mais superadas por causa do poder de Deus, como é óbvio, e também dos exemplos, dos testemunhos de fé que eu vejo à minha volta, de pessoas que me fazem querer desejar cada vez mais. E quanto mais eu sirvo, quanto mais eu me ponho disponível para servir, mais eu me apercebo do tão pouco que eu faço. E quanto mais nós nos apercebemos que fazemos pouco, mais podemos produzir, mais podemos fazer. Porque quando nós achamos que já estamos a fazer muito, e na verdade não estamos a fazer nada, nós achamos que já estamos a fazer mais do que o suficiente, e então podemos descansar à vontade e então aí há tempo para o mundo, porque nós já achamos que já fazemos mais do que o suficiente. Então todo o resto do tempo que surge, nós acabamos por ocupar com o mundo, porque achamos que para com Deus a nossa cota foi preenchida, nós já fizemos o que devíamos. Então, se tivermos com aquela noção do que fazemos é muito pouco, quando surge realmente algum tempo, nós poderemos, eu já faço tão pouco para o Senhor, então eu vou ocupar este tempo para fazer. E isso faz-nos servir cada vez mais e melhor, não é? Então, os sinais de Deus para o fim, não é? E a volta do Senhor Jesus são importantes para nós, para nos sacudir da nossa mornidão, não é? E também só são importantes somente se desejarmos pelos sinais cada vez mais ter comunhão com Deus e estar na sua presença. Porque se nós desejamos ver os sinais, porque desejamos dizer, ok, os sinais estão aqui, o tempo está curto e eu ainda há tanto que eu quero fazer para a obra do Senhor, tanto que eu quero fazer para evangelizar. Eu, por exemplo, tenho-me apercebido disso, e este canal é um dos resultados desse pensamento, de eu perceber que o tempo, nós estamos prestes a ir embora daqui, e eu tenho feito tão pouco, não é? E então eu quero deixar o máximo quero fazer mais, quero deixar textos escritos, quero deixar pregações, quero deixar estudos, para que quando o arrebatamento ocorrer e eu não estiver mais cá, que se houver pessoas que fiquem para cá, que tudo aquilo que eu recebi do Senhor eu possa deixar para trás, para que talvez com a minha experiência e com o meu testemunho eu possa de alguma forma trazer pessoas das trevas para a luz. Esse é o meu desejo. E porque esse é o desejo de qualquer filho de Deus. Nós devemos estar constantemente a desejar produzir boas obras. Não é porque eu estou preocupado com o galardão que eu faço isto, ou para me armar em esperto ao pé dos outros, achar que eu faço mais do que os outros. Eu estou um pouco importante com estas coisas. Eu faço isto porque, como a Bíblia nos ensina a fazer, tudo o que nós devemos fazer como ao Senhor, não é? E para a glória dele. O apóstolo Paulo diz isso, não é? Em Colossenses 3:23, tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Então, este é o espírito que todos nós, como filhos de Deus, devemos
almejar, não é? Obter se não temos mais, e se já temos, desejar crescer nesse sentimento. E muitas vezes a pergunta é: como é que uma pessoa crente pode dizer que deseja o arrebatamento, que deseja ver os sinais para estar à espera da volta do Senhor? Então deseja o arrebatamento, deseja a volta do Senhor Jesus, deseja o céu, deseja a redenção e a vida eterna nos reinos celestiais, mas enquanto está aqui na terra deseja mais as coisas do mundo do que as de Deus, deseja mais a vida social do que a vida em igreja, não é? Deseja mais fazer a sua própria vontade do que fazer a vontade de Deus. Mas essa pessoa não deseja o céu. Essa pessoa não deseja a volta do Senhor Jesus, porque ela quer continuar a fazer as coisas que são da sua vontade, para o seu prazer. E se essa pessoa tem um entendimento correto no céu, o céu não vai haver ninguém lá a fazer as coisas para a sua própria vontade. No céu nós vamos ser perfeitos, nós vamos estar a fazer tudo, sempre a vontade do Senhor. É uma vida de culto, uma vida de igreja permanente, constante. Se as pessoas acham que a vida de igreja permanente aqui no mundo é uma seca, não vão para o céu fazer nada. Se calhar é melhor desejarem o inferno, não é? Talvez lá no meio do fogo e do enxofre elas encontrem mais diversão. Porque o céu não é um sítio de diversão, é um sítio de adoração. Como é óbvio, nós vamos ter prazeres indescritíveis na presença de Deus, não é? Onde já não há uma necessidade de trabalhar para ganhar dinheiro, trabalhar para pagar contas, não é? Trabalhar para ambicionar coisas, para alcançar coisas. No céu tudo é nosso, tudo está ao nosso dispor. Mas o nosso espírito no céu não vai ser para estar a usufruir das riquezas do céu. Não, porque a maior riqueza do céu é a presença do próprio Deus. Nós vamos estar... O prazer que nós vamos receber do céu, o maior prazer que nós vamos receber, não é? No reino celestial e na vida eterna, é o desfruto do Deus vivo. É de estarmos na presença dele, ouvirmos o que ele tem para nos dizer, vermos a glória dele, vermos a continuidade eterna da manifestação do seu poder e da sua glória. Essa é a riqueza do céu. E essa é a razão por que nós devemos desejar o céu e devemos desejar os sinais que apontam para o tempo em que nós vamos sair de cá para o céu. Pessoas que amam o mundo, elas não têm muito desejo que o Senhor Jesus volte. Mesmo que digam que têm, se a sua vida mostrar mundanismo, elas não têm desejo que o Senhor Jesus volte. Porque o Senhor Jesus, quando voltar, vai terminar os projetos delas. E elas estão cheias de projetos, cheias de planos, cheias de ambições, cheias de distrações. A vinda do Senhor Jesus vai cancelar tudo isso, não é? E pessoas que demonstram que vivem com isso como prioridades, essas pessoas, como é óbvio, vão ficar altamente frustradas, não é? Por a volta do Senhor Jesus, que vem terminar todos esses empreendimentos. Elas vão dizer: não venhas ainda tenho muito que fazer aqui nesta terra. E eu já ouvi da boca de algumas pessoas crentes em algumas igrejas que eu já frequentei, de dizerem: não, alguém a dizer: Maranata, agora vem Senhor Jesus, e as pessoas: não, o Senhor Jesus não pode vir agora, temos muitas pessoas para evangelizar, e temos muitas coisas, tenho muitas coisas, ainda tenho o meu sonho, ainda quero comprar uma casa, ainda quero acabar a minha carta, tenho um sonho para comprar. E nós, primeiro, o Senhor Jesus, quando vem, ele vem quando todos os filhos de Deus já foram evangelizados, já foram convertidos e já foram todos aqueles que eram supostos estarão naquele momento quando ele vier. Portanto, e esses para a igreja. E depois no tempo da tribulação, os que tiverem que ser... Porque não somos nós que vamos salvar ninguém. Não é o nosso evangelismo que salva ninguém. O nosso evangelismo, e todo o evangelismo está aqui para fazer os filhos de Deus chegarem à salvação. E quando o Senhor Jesus vier para buscar a igreja, todos os que é suposto irem nessa ida, irão, que são os fiéis. Todos os que é suposto ficarem cá e se converterem e só na segunda e morrerem na tribulação e irem para o céu nessas circunstâncias, é porque assim está determinado também. Independentemente das pessoas fazerem livremente as coisas que as colocam ou numa situação ou noutra, não é? Portanto, devemos fazer tudo aquilo que a nossa liberdade nos permite e que a nossa consciência nos acusa que nós temos que fazer. Nós sabemos que muitas pessoas querem saber sobre os sinais da vinda do Senhor Jesus
mas não é porque elas estão ansiosas que o Senhor Jesus venha, é porque elas querem ter um espaço de manobra, uma janela grande, para elas continuarem a curtir o mundo, a aproveitar o mundo, sem ainda perderem a entrada no arrebatamento e na salvação. O que no fundo elas pensam é que elas podem usufruir do mundo até o último segundo e só então, talvez, quando já não der mais, se virarem para o Senhor Jesus para escapar da ira futura, não é? Como está lá descrito em Mateus 3,7 e em 1 Tessalonicenses 1,10. Esses judeus que queriam escapar da ira futura e iam até João Batista para se batizar, não eram pessoas que queriam verdadeiramente em Deus, eram pessoas incrédulas e religiosas. Elas iam lá para se batizar porque elas pensavam assim: não vai isto ser necessário para escapar da ira, então eu vou fazer isso e isso fica feito, não é? Mas eu vou continuar a ser o ímpio que eu sou, não é? Vou fazer as coisas que eu acho que é suposto agradarem a Deus e eu vou fazê-las. Se posso fazer, pelo sim, pelo não, está feito. Porque as pessoas acham que esta postura correta pode fazê-los realmente, de alguma forma, escapar da ira e agradar a Deus. Mas, como é óbvio, ninguém pode fazer este tipo de coisas e enganar a Deus, ou ludibriar, ou persuadir a Deus à salvação, sendo negligentes, sendo idólatras, sendo irresponsáveis, sendo que estão a desprezar a Deus e a amar a Mamon, não é? Como está lá em Mateus 6. Estas pessoas estão loucas, porque quando esses judeus incrédulos pediam sinais ao Senhor Jesus para provar se ele era mesmo o Messias, não é? O Senhor lhes diz assim: uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhes será dado, senão o sinal do profeta Jonas, e deixando-os, retirou-se. Que sinal do profeta Jonas é este? É o sinal do arrependimento, é o Evangelho sendo pregado. Esse é o único sinal que estas pessoas verdadeiramente rebeldes vão receber de Deus. E Deus vai-lhes fechar os olhos para elas não verem os outros sinais. E ainda que os outros sinais sejam evidentes, como estão neste momento, os sinais que eu vou falar aqui estão evidentes, as pessoas mesmo assim vão passar ao lado e não vão conseguir ver, porque elas estão cegas na sua rebeldia, idolatria e incredulidade e religiosidade emocional. Então, nós vemos muitas pessoas pedirem sinais ou provas da vinda do Senhor Jesus, mas não é porque elas realmente creem e querem fortalecer a sua fé, afirmando-se cada vez mais na confiança da sua espera. Não. Elas querem sinais ou provas para poder crer como um último escape. Não vá esta conversa do Senhor Jesus e desta volta até ser verdadeira e ele estar a vir aí, então deixa-me lá fazer algumas coisas, mas é por isso que elas querem os sinais. Porque elas creem que, tendo noção do sinal, elas têm uma noção da urgência. E elas só querem entender a urgência quando não houver mais chance. É como a conversa do tsunami, não é? Das pessoas acharem que, não, enquanto há sol e o tsunami não está perto, deixa-me continuar aqui na praia. Eu já vi que a água já recedeu. Já vi estes sinais, mas eu estou à espera do sinal da onda. Só quando a onda estiver realmente grande ali à frente é que eu acho que tenho tempo para correr até ao carro. Pensas tu. E estas pessoas também pensam que têm tempo para ir vivendo assim entre o reino dos céus e o mundo, entre a igreja e o mundo e as diversões, entre as obrigações para com Deus e os prazeres de Mamon. E elas acham que, não é, quando a urgência se provar, não é, terrível mesmo, aí é que elas acham que podem cortar com o mundo. Até lá vão continuar a aproveitar. Estão completamente loucos, porque essa postura é a postura de alguém que já está destinado ao inferno. As provas, pensam eles, dar-lhes entendimento de como continuar a desfrutar ao máximo do mundo até a última hora, não é? Garantindo tempo confortável para poderem ainda assim entrar pela porta que se vai fechar por dentro, do qual ninguém pode abrir por fora, à semelhança da porta da Arca de Noé. Não é? O Senhor Deus fechou a arca com a sua própria mão para que Noé não tivesse
a inclinação de poder abrir a porta para mais alguém que estivesse do lado de fora. Não, Deus foi e fechou a porta e disse: agora que está fechado, ninguém entra. E isso nós vemos em Apocalipse 3, quando fala sobre o arrebatamento, não é? Quando fala no versículo 10 que daqueles que guardaram a palavra da paciência, não é? Aqueles que realmente foram fiéis e sujeitos ao Senhor Jesus, esses vão ser guardados da hora da tentação, vão ser guardados da tribulação que vai acontecer aqui quando o governo mundial globalista se juntar para dar poder ao anticristo, para governar e reinar sobre o mundo. Portanto, será um governo diabólico. Então, mas nós vemos que aqui, essas pessoas que são libertas do mundo nessa altura pelo Senhor Jesus são as pessoas que no versículo 7, não é, entraram pela porta, como, à semelhança da porta da Arca de Noé, entraram, e como está também em Mateus 25, a parábola das virgens, as virgens que entraram pela porta, umas ficaram do lado de fora. Então, aqui no versículo 7 diz assim: isto diz aquele que é santo, o que é verdadeiro, que é o Senhor Jesus, não é? O que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Está literalmente a falar dessa porta para o céu, a porta do arrebatamento, que o Senhor abre para que os filhos dele entram todos, sejam guardados da hora de tentação e entrem. Mas quando ele fecha essa porta, como a porta da Arca de Noé, ninguém mais entra. E por isso é que nós vemos na parábola das virgens, das 10 virgens, em Mateus 25, que umas ficaram do lado de fora. Elas achavam que estavam a fazer tudo correto, que estavam bem, mas elas não tinham o azeite, as candeias não estavam verdadeiramente cheias de azeite, porque elas estavam distraídas com as coisas do mundo, e adormeceram e não se aperceberam verdadeiramente que a forma como elas estavam a viver a vida, não estavam a vigiar e ficaram do lado de fora. E muitos crentes, que são crentes convertidos, crentes que conhecem o Senhor Jesus e que não há dúvida que amam a Deus, mas estão adormecidos como essas 5 virgens que ficaram do lado de fora, estão a dormir e não têm as suas candeias cheias de azeite e vão ficar do lado de fora para passar a grande tribulação, porque elas realmente não estão a guardar a palavra da paciência em fidelidade e sujeição como deviam. E este é o exemplo, não é? Este exemplo é comum nas igrejas. Nós conhecemos muitos casos de pessoas assim e muitas vezes nós já fomos esses casos, não é? Porque as pessoas, quando olham para o arrebatamento e olham para a vinda do Senhor Jesus, elas não se lembram da Arca de Noé e das palavras que foram ditas acerca daquelas pessoas que ficaram lá de fora, que enquanto Noé fazia a arca, eles comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, divertiam-se e não estavam nem aí, não é? A maioria das pessoas nos dias de hoje ainda pensam como essas pessoas do tempo da Arca de Noé, que se houverem ainda alguns minutos para a porta fechar-se, elas podem usá-los no mundo, não é? Achando que podem entrar pela porta nos últimos segundos, rentabilizados ao máximo. Isso não é a postura correta. A postura correta de Noé, foi de estar anos a fio, afastado, a trabalhar para o Senhor, a trabalhar crendo naquele dilúvio e crendo naquelas palavras de Deus e vigiando. E ele fez tudo, e por isso é que ele entrou dentro da arca com a sua família, não é óbvio. Os outros todos desprezaram, ficaram de fora. Nós vemos hoje também nas igrejas, quando as pessoas se entretêm com as coisas do mundo e que faltam aos cultos a torto e a direito, chegam atrasados, e nós sabemos que chegaram atrasados por causa de coisas mundanas, não foi por causa de coisas de força maior, foram coisas mesmo seculares, foi porque deixaram tudo para cima da hora, tudo. E para a igreja, em cima da hora, mas se fosse para ir ao concerto com o bilhetezinho marcado para entrar na fila, para entrar lá, estavam lá 1 hora antes. Mas quando é para ir ao culto, é no último momento é que saem de casa. E nós sabemos, não é? Nós vemos isso nos cultos, e pessoas que entram no culto já atrasados, e assim que acaba o culto já se querem ir embora, não querem convívio em igreja, não querem convívio com os santos, não têm afinidade com os irmãos, e não sentem aquele desejo de comunhão, não sentem. Elas foram lá para cumprir com a obrigação, chegaram em cima da hora, e assim que acabou já querem ir embora. E há uma certa independência nestas pessoas, e nota-se que essa independência é falta de comunhão verdadeira com Deus. Estão muito secularizadas e muito mundanas na sua forma de estar e de agir. E é triste, porque
se nós chamarmos a atenção, as pessoas ficam indignadas e ainda se viram contra nós porque acham que nós não temos qualquer direito de as acusar, mas na prática, nas obras práticas, vê-se que há alguma coisa que não está correta, não é? E então a maioria das pessoas quer cumprir com a sua ideia de responsabilidade para com Deus naquelas horas marcadas específicas, mas todo o resto do tempo delas, elas acreditam que o tempo é delas, é para definir como elas bem entendem, e elas não se aperceberam ainda de facto que o nosso tempo, as 24 horas do nosso tempo, realmente não nos pertencem, são dele. Então, estas pessoas estão figuradas no simbolismo das 5 virgens loucas ou nécias, não é? Que está lá em Mateus 25, de 1 a 13. Elas tanto relaxaram no seu mundanismo que, quando o esposo veio, elas estavam distraídas sem azeite na candeia. Muitos crentes nos dias atuais estão sem azeite, entre festas e passeios e diversão, mas elas creem mesmo que as suas lamparinas estão a transbordar de azeite. E isto faz-me lembrar aquela advertência de João, lá em Apocalipse, aos crentes mornos de Laodiceia, que isto é o Senhor Jesus a dizer: como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, mas não sabes que és um desgraçado, um miserável, um pobre, um cego e um nu. Apocalipse 3,17. Quando diz assim, como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, fala destas pessoas que acham que diante de Deus está tudo bem. Elas estão a fazer tudo o que precisam. E elas ainda têm a ousadia e a audácia de dizer: é melhor relacionamento com Deus, Deus conhece o meu coração, eu faço tudo o correto para com Deus. Fazes mesmo? Tu tens essa noção que fazes mesmo? Porque o que se vê em coisas reais, práticas, pelos seus frutos conhecereis. O que é que isso quer dizer? Pelas obras. Nós, pelas obras, vemos. E claro que muitas vezes nós vemos boas obras nessas pessoas. Coisas que são dignas, coisas que são obras de Deus. Mas depois vemos outras obras que não são. Então, não é porque elas estão em algumas coisas a andar no caminho certo, que elas depois podem andar no caminho errado e tudo lhes ir bem. Nós não podemos fazer 2 boas obras e depois compensar na balança com 2 más obras e dizer assim: espera aí, ó Deus, eu tenho 2 más obras, mas eu também tenho 2 boas obras, portanto, estou equilibrado. Então, Deus não me pode julgar, porque eu tenho 2 más obras, mas também tenho 2 boas obras. Nós não podemos ter este tipo de pensamento, porque fazemos coisas boas para com Deus, que depois as coisas más que fazemos são facilmente perdoadas ou justificadas. Nós temos que ter uma consciência de que temos que estar sempre a tentar fazer o nosso melhor e termos consciência de que se não estamos a fazer o nosso melhor porque não queremos, porque estamos com negligência, estamos em idolatria, em responsabilidade, sendo mundanos, que nós temos que mudar isso. Não é porque nós fazemos outras coisas boas que então aquelas coisas más ninguém pode dizer nada, não é? E nós podemos sair assim descansados. Isto não é a postura correta diante de Deus. Um filho de Deus verdadeiramente convertido, não é? Está preparado para aborrecer ainda a sua própria vida, como o Senhor Jesus diz lá em Lucas 14, 26, não é? Que nós devemos, que quem não aborrece a sua família e até a si mesmo e a sua própria vida não é digno dele. E nós queremos ser dignos dele, correto? Então temos que aborrecer a nossa própria vida, se for necessário. E aborrecer a nossa própria vida eu até queria fazer isto, mas se o Senhor Jesus me pede responsabilidade e compromisso e zelo, então, você não tem tempo para fazer aquilo? Eu não tenho. Agora, tempo para o meu Deus? Isso eu tenho que ter. Se eu não tiver tempo para o resto, depois que não tenha. Não estou nem aí. Agora, para Deus, eu tenho que ter esse tempo. E por isso é que, muitas vezes, eu próprio sinto, às vezes eu tinha vontade de fazer outras coisas, mas eu, como sei que eu tenho uma fraqueza naquilo, eu sei que se ceder 1 vez, ou 2 vezes, ou 3 vezes, eu fico mundano. Então eu prefiro logo cortar e dizer, não, deixo de fazer isso e determino logo só um dia, ou só uma vez para aquilo, porque quero ter o máximo de tempo. Porque eu conheço-me a mim mesmo. Se eu também não tiver cuidado, eu também viro mundano. Porque o nosso coração é enganoso e é perverso. E o nosso velho homem, o nosso corpo de carne, o nosso velho homem está afogado nas águas do batismo. Mas nós temos que estar constantemente com o pé a empurrar a cabeça dele para baixo. Porque senão, e ainda que ele esteja lá de baixo, ele tem um ótimo fôlego. E se nós tirarmos o pé de cima da cabeça dele, a dada altura ele sai e ele afoga-nos a nós. Ele vira ao contrário. Não é? Então,
temos que ter esse zelo. Todos aqueles que estão mornos, não é, adormecidos à espera de verem realmente o céu pegar fogo, para alinharem rapidamente as suas prioridades e se meterem a jeito, vão receber a mesma resposta que as 5 virgens loucas ouviram quando a porta se fechou para elas. Não é? E nós, em Mateus 25, de 11 a 13, bem lemos a dizer assim: e depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Vejam aqui que elas chamam Jesus de Senhor também, como as outras 5 virgens que entraram. Elas chamam Jesus de Senhor, mas elas estão do lado de fora. Porquê? Porque estão negligentes. O termo loucas ou nécias ou imprudentes que é chamado para elas tem a ver com a irresponsabilidade, tem a ver com estarem em falta com alguma coisa. Não é que elas não sejam convertidas ou salvas, é que elas estão em falta. Elas estão em negligência. Por isso é que não tinham o tal azeite na candeia. Não é? E o azeite é o Espírito verdadeiramente tomando conta, iluminando o caminho dessas pessoas. E muitas vezes essas pessoas não estão a ser conduzidas pelo Espírito, estão a ser conduzidas pela carne, porque elas trancaram o Espírito a 7 chaves para que ele não determine prioridades. Então, e elas disseram: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele, que é o Senhor Jesus, o esposo, o noivo, respondendo, disse assim: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, que não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. E aqui o não vos conheço, a palavra gnosco é: eu não tenho intimidade com vocês. Não tenho intimidade. Portanto, não está na hora. Só vem comigo, só vai no arrebatamento quem realmente tem intimidade com o Senhor Jesus, que realmente está a viver em sujeição e em fidelidade, que guarda a palavra da paciência, como está em Apocalipse 3:10. Essas, sim, vão no arrebatamento. Os outros têm que verdadeiramente ou se converter, não é? Ou honrar a conversão que receberam, não é? E por isso, como ainda estão duros, precisam de ser movidos debaixo da tribulação. Então, curioso que o termo descrito para as 10 virgens, não é? Divida 5 como prudentes sábias, não é? A palavra phronimoi, que quer literalmente dizer pessoas com capacidade de ver as coisas por aquilo que elas realmente são. Ou seja, alguém que é astuto, que é prudente, que tem uma visão incisiva, que quando olha, vê exatamente o que é pedido, o que é para fazer. No trabalho, é isso que nós queremos, com uma pessoa que tenha phronimoi, não é? Na sua visão, no seu caráter. Uma pessoa que não é preciso nós estamos a dizer: faz isto, faz aquilo, isto é necessário. Não, é uma pessoa que, quando está a trabalhar, quando está a fazer alguma coisa, ela vê o que é necessário fazer sem que ninguém lhe diga. Ela vê as coisas por aquilo que realmente são. Uma pessoa sábia, não é? Essas são 5. E as outras 5, o termo usado para elas, que são as loucas ou nécias, o termo é o termo morai, que literalmente deu origem à palavra em inglês moron, que quer dizer idiota. Portanto, literalmente 5 eram pessoas sábias, com discernimento para ver aquilo que está à frente dos seus olhos, hábeis na prudência de anteciparem a desgraça, não é? E as 5 tolas, ou nécias, eram cegas para ver o óbvio, sendo o termo melhor traduzido como pessoas idiotas, que não vêm um palmo à frente do nariz. Pessoas que estão a caminhar para a ira, não é? E para o castigo, e mesmo assim não se dão conta. Acham que está tudo bem com elas, quando não está. E o apóstolo Paulo aos Efésios diz assim, em Efésios 5, 14, 17: por isso desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, como as virgens, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. A palavra remindo o tempo quer literalmente dizer aproveitando o tempo da forma devida, devidamente. Ou seja, definindo as prioridades corretas para com o vosso tempo. É isto que quer dizer remindo o tempo. E quando diz porque os dias são maus, quer dizer porque nós estamos a caminhar para dias de desgraça, para essa desgraça que vem aí, quando a ira de Deus cair sobre o mundo e o anticristo estiver no controlo. Então, nós temos que ver como é que estamos a andar, temos que despertar se estamos a dormir, para acordar, para sermos esclarecidos por Cristo, para ver prudentemente como é que nós andamos a andar. E para quê?
o que é que diz no versículo a seguir? Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Por certo que a vontade do Senhor não é que os filhos dele estejam com o mundo como prioridade e que ele esteja a ser desprezado. Que Mamon seja honrado e que ele seja desprezado. Que o culto fique para lado e o concerto, ou a festa, ou o aniversário, ou o jantar, ou a piscina, ou a praia, fiquem em primeiro lugar. Correto? Portanto, vai para a praia, sabe que tem um culto naquele dia, define as horas para sair da praia. Não usa a desculpa que ficou em cima da hora e depois perdeu a boleia, perdeu o barco, perdeu não sei o quê, fez... Por isso é que não foi ao culto. Se tu tivesses o desejo de ir ao culto, se realmente tu não fosses insensato e entendesses qual é a vontade do Senhor, a vontade do Senhor é que tu saísses a horas da praia, podias ir à praia, mas saísses a horas para honrar o culto ao teu Deus e ires prestar a adoração que lhe é devida, não é? E é aí que nós realmente vemos se as pessoas dormem ou não, se elas têm que despertar ou se elas já estão acordadas. E nós temos que lembrar das palavras do Senhor Jesus em Mateus 25:13, a dizer: vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, estes sinais são importantes para que os verdadeiros filhos de Deus possam ir recebendo cada vez mais confiança e firmeza na sua espera. Não para que os crentes vivam em deboche, mergulhados no mundanismo, à espera da última hora, para entrarem no comboio antes que a porta se feche. Não. Os sinais são importantes para nós remirmos o tempo, usarmos bem o nosso tempo, definirmos bem as nossas prioridades. É para isto que os sinais servem. E quando o apóstolo Paulo disse, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, em 1 Coríntios 1, de 22 a 29, ele referia-se a dois tipos de pessoas incrédulas específicas. Os que querem provas sobrenaturais, que são pessoas supersticiosas e místicas, pessoas da religião e da emoção religiosa, e os que pedem factos e evidências segundo uma racionalidade mortal e limitada, que são os intelectuais da cultura. Não é? Então, os da religião são os esotéricos, os místicos, os supersticiosos, os emocionais, moralistas, da falsa espiritualidade, crendo em toda a mentira humana e resistindo à verdade de Deus, que põem a sua fé nas suas emoções, nas suas experiências sensoriais e nos seus líderes falsos e nas suas revelações extrabíblicas. Os da cultura são os intelectuais da ciência, dos factos, dos estudos, que põem a sua fé naquilo que eles creem ser certificado por alguma instituição humana. Não é? Então, ambos têm em comum o quê? A incredulidade e uma fé desviada. Uns põem a fé na ciência, outros põem a fé no misticismo, na superstição, na sobrenaturalidade. Então, quando os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, o apóstolo Paulo está a dizer que as pessoas naturalmente querem sinais de coisas óbvias, coisas que lhes provem para que eles possam realmente crer e acreditar, porque são pessoas que a sua fé está de mãos dadas com a incredulidade. Verdadeiramente, eles não creem como se deve. Não é? Nós, os crentes verdadeiros, chamados por Deus, a quem Ele buscou primeiro, nós recebemos a fé dele para crer, para permanecermos firmes e preparados desde a nossa conversão, não descaindo da nossa firmeza, como está lá em 2 Pedro 3,17. Então nós cremos nas promessas de Deus a nosso respeito e da glória que nos é prometida ao seu lado. Nós cremos na palavra de Deus e na autoridade dessa revelação estar selada e perfeita. Nós cremos então, igualmente, na promessa inabalável do Senhor Jesus, quando Ele nos diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos tinha dito isto. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar o lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Então, esta é a promessa pela qual nós, crentes, aguardamos fervorosamente o cumprimento a qualquer momento, não é? E por isso é que estamos atentos aos sinais. Como é óbvio, existem sinais específicos que marcam esta vinda.
no retorno do Senhor Jesus, tanto para o arrebatamento secreto da Igreja, como está lá em João 14, 22, quando os apóstolos disseram ao Senhor: mas quando é que tu te vais revelar, manifestar a nós e não ao mundo? Aqui, esta manifestação do Senhor Jesus é uma manifestação secreta, que o mundo não vai ver, não é? E a segunda vinda oficial nos ares, que todo o olho verá, está descrita em Apocalipse 1:7, quando diz, com todas as letras, não é? Eis que ele vem com as nuvens e todo o olho verá, até aqueles mesmos que o trespassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Não é? Então, nós sabemos perfeitamente que estes sinais específicos marcam a vinda do Senhor Jesus, tanto marcam o arrebatamento secreto, como marcam a segunda vinda oficial pública. Portanto, nós vamos falar dos sinais e diz respeito a este tempo iminente que está prestes a acontecer. É claro que o primeiro evento será o arrebatamento. A segunda vinda pública vai ocorrer no fim da tribulação, dos 7 anos da tribulação. Algures entre 2029 e 2030, creio eu. Porque eu tenho, quando olho para as notícias, vejo um dos sinais que são as manobras políticas do mundo para, a partir de 2023, iniciarem o grande reset e iniciarem a nova ordem mundial, o novo governo mundial globalista, que era exatamente o que Nimrod quis fazer no episódio da Torre de Babel, e é o que eles estão a fazer agora. Unir o mundo, criar uma espécie de uma torre até ao mundo, até aos céus. É o que eles querem, criar para si mesmos um nome. E esta postura de rebelião pede juízo da parte de Deus. E nós sabemos que quando o mundo for unificado, esse poder mundial é para ser dado na mão do Anticristo. Nós sabemos pelos objetivos do milénio, os objetivos das Nações Unidas até 2030, que eles têm 17 objetivos. 17, se nós dividimos o 1 e o 7, nós podíamos identificar um homem reinando por 7 anos durante a Terra, durante a tribulação. É o quê? É o Anticristo. O Anticristo vai reinar sobre 7 anos na Terra, é o que nós sabemos, que é a última semana de Daniel. Portanto, Daniel 9. Portanto, se 7 anos na Terra é o período do Anticristo, se eles querem começar a partir de 2023 os 17 objetivos até 2030, e querem também começar o novo governo mundial do grande reset a partir de 2023, então, 2023 para 2030 são realmente 7 anos. Tudo isto aponta, muito possivelmente, para o reinado do Anticristo. Portanto, eu creio que o arrebatamento está prestes a acontecer. Eu vou fazer um tema também específico sobre isso e vou falar o porquê e justificar com as notícias. Vou-vos mostrar as notícias e vou-vos mostrar a palavra de Deus, para vocês verem como há uma sintonia e como esses sinais realmente estão a apontar para essa urgência de nós remirmos o tempo. Mas eu hoje vou falar sobre os sinais generalizados que já estão há algum tempo a serem tornados evidentes, óbvios, inegáveis, não é? Na nossa sociedade, na nossa vida na Terra, e portanto são sinais que só não vê quem não tem capacidade espiritual para ver. Então vamos passar a falar sobre estes sinais agora, quais são os sinais e como é que nós podemos identificá-los através do conhecimento da palavra de Deus.